Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Nessa aula vamos aprender a transformar, a converter um valor que é dado aqui em miliamperes, vamos transformar em um valor em ampere, porque é muito importante quando estamos trabalhando com o curso de elétrica ou de eletrônica, eletrotécnica, todos os cursos na área de elétrica, você vai ter que saber transformar uma corrente que é dada em miliamperes em ampere, para usar também no cálculo de lei de ohms, cálculo de potência, tudo mais, correto? Então vamos aprender isso nesse momento. Olha só, pessoal, aqui temos um diodo LED, certo? Temos aqui o transformador, uma pequena fonte com diodo retificador, capacitor para armazenar a energia, colocamos o resistor e o diodo LED, correto? Olha só, nesse momento eu botei até diferente aqui, eu botei o diodo levando para o diodo LED, anodo, catodo, e coloquei o resistor aqui, ó, fechando o circuito com o terra do circuito. É uma outra maneira de a gente ligar um circuito série, correto? Mas depois a gente explica isso aí. Esse resistor podia vir antes ou vir depois dele fechando o circuito. Mas é para outro curso, outra filmagem, outra explicação. O que nós queremos é converter, certo? Para isso eu coloquei o multímetro, olha, em DC, ADC, porque a corrente é contínua, A traço, como vocês estão vendo. Coloquei aqui em 200 miliamperes, por exemplo, para medir a corrente do LED. Aí fiz o seguinte, olha, coloquei a ponteira vermelha da onde vem a energia, que é do catodo do diodo, que retifica a C em DC, e botei a preta do seu anodo para fechar o circuito. Lembrando a vocês que quando você coloca em ampere, você tem que abrir o circuito, como está aqui, e introduzir o que? A ponteira vermelha de um lado e a ponteira preta do outro. Agora, nesse momento, o multímetro que está na condição de amperímetro de linha está em série com a carga. Veja, ficou em série. O diodo veio, entrou, voltou, passou por ele e fechou o circuito. Então, com a corrente aqui em miliamperes ou em ampere, você está medindo com o multímetro, no amperímetro de linha, você tem que abrir o circuito e ele fecha o circuito, ele fica em série com a carga, ok? Relembrado essa teoria aí, vamos lá. Então, esse diodo LED, vocês estão vendo aceso, está indicando, olha, 13,9 o que? Miliamperes. Agora 14. Entre 13,9 e 14 também esse multímetro aqui não é de alta precisão. Então, vamos supor, 14 miliamperes, como vocês estão vendo aí, vamos considerar 14, para ficar um número redondo. 14 miliamperes. Quanto isso, qual o valor que vai ser esse 14 miliamperes? Em quantos amperes isso corresponde? Porque vai ter que saber em quantos amperes para usar e aplicar na lei de ohms, por exemplo. Quantos amperes? Aí a gente vai aprender a fazer essa transformação, pessoal. A gente vai fazer essa transformação, eu vou explicar a vocês. Ok? Vejamos agora, pessoal, o seguinte. Coloquei agora uma lâmpada substituindo o diodo LED e o resistor. Vejam que a lâmpada agora está recebendo, certo, a tensão DC, que é uma lâmpada, não tem polaridade, ponteira vermelha no catodo, preta no anodo, certo? E veja a corrente está indicando, está em 200 miliamperes, está indicando, olha, 50 miliamperes, 51 miliamperes, variando aí esse valor, correto? Veja que ele está em 200, ele está aqui, olha, 50,1, certo? Então 50,2 está variando. Então 51,3 miliamperes. Quanto é esse valor em amperes? Nós vamos mostrar isso a vocês aqui, como é que se faz a conversão da transformação, correto? Olha também o seguinte, quando eu colocar uma segunda lâmpada, a gente vai colocar com duas lâmpadas, aí ele vai dobrar, claro, o circuito paralelo, né? Vai ter as correntes individuais ligadas em paralelo, vai ter o dobro da corrente, ok? Então a gente vai fazer essa ligação. Vamos ver se a gente consegue aqui, sem apagar a outra, fazer a ligação. Apagou, né? Vamos fazer aqui, pronto, as duas agora estão acesas. Olha lá o valor, pessoal, em paralelo somou aí, olha, 116, 100, havendo uma pequena variação ali, ó. Vamos considerar aí, ó, 115, vamos supor, 115,5 agora, certo? Ela vai variando ali, 115,5, agora 114. Vamos considerar 115, certo? Ponto 2. Qual será a corrente em ampere desse valor?
ok? Então a gente vai fazer agora a explicação para vocês no quadro dessa transformação. Depois voltaremos aqui para concluir a parte prática, ok? Olá pessoal, vamos agora aqui, olha, aprender a parte teórica de como fazer a transformação, né? Olha, aprendendo a transformar o valor de uma corrente em miliamperes, MA, em amperes, olha ali o A maiúsculo, ok? Pergunta, a corrente do LED que a gente fez no nosso vídeo indicou 14 miliamperes aproximadamente. Solução, 14 miliamperes, olha, MA, A maiúsculo, você irá agora dividir, a teoria diz que deve dividir por 1000. Então, você pega os 14 miliamperes que vocês viram aí no multímetro, quando a gente selecionou ele para amperímetro de linha, não foi? Na escala, a gente botou lá na escala de 200, ele deu 0,014 de ampere. Transformando, ó, deu 14 miliamperes, você dividiu por 1000, que é a regrinha que eu divida por 1000, aí você agora, você desloca a vírgula para a esquerda, 3 casas decimais. Então, quando vem em MA, se eu quero transformar em ampere, eu divido por 1000. Aí muitos alunos perguntam, professor, mas por que eu preciso transformar? Porque muitas vezes você vai ter que usar, por exemplo, a lei de Ohms para calcular o resistor, que vai utilizar numa lâmpada, no motor, no circuito elétrico. E as tensões vão estar em volts, então vocês vão ter duas unidades diferentes, volts e miliampere. Normalmente nas provas, nos concursos, eles botam a corrente em miliampere e botam a tensão do circuito em volts, para você errar mesmo. Então, para não errar o quesito, você tem que transformar miliampere, divide por 1000 e fica em ampere. E aí você faz a conta normal, ok? Vamos agora para o nosso segundo exemplo, pessoal. Olha lá, o segundo. Temos uma lâmpada incandescente e consumindo uma corrente de aproximadamente 50,5 miliamperes, certo? Então, observa aqui o seguinte, pessoal, o exemplo que a gente fez no vídeo que vocês viram, testando uma lâmpadazinha incandescente, indicou aproximadamente 50,5 miliamperes, MA, certo? Qual o valor da corrente em amperes? Então, vamos usar o mesmo método do primeiro que a gente fez. A gente pega o valor, 50,5 MA, veja que o A sempre é maiúsculo aqui e o M minúsculo, divida por 1000, por que divide por 1000? Porque estamos fazendo uma transformação para ampere. Então fica, pega o valor, 50,5 aproximadamente, porque vocês viram que estavam variando no vídeo, divide por 1000, então vai fazer o quê? Veja, 50,5, aí você vai arredondar aqui, ó, você vai dividir por 1000. Então você tem que a vírgula estar aqui, como se a vírgula estivesse aqui. Aí você vai andar, ó, 1, 2, 3, certo? Então ficou o quê? 0, e aí ficou o número 0,50. Aí você diz, professor, e esse 5zinho aqui ficou como? O multímetro, certo? Aproximou e a conversão foi para ampere direto, dividida por 3. Não vamos considerar esse decimal aqui. Se você quisesse, para considerar ele, você teria que voltar para miliamperes. Então está transformado ele em ampere. Só andar 3 casas a partir da vírgula que está o ponto em miliamperes. Você anda 3 casas para a esquerda. Você faz isso, para a esquerda, né? Para a esquerda, 3 casas. 3 casas para a esquerda. É isso que a gente está fazendo, dividindo por 1000. Ok? Vamos agora para o exemplo prático que a gente fez com 2 lâmpadas agora, em paralelo. Vamos agora, pessoal, aqui nosso terceiro, olha lá. Temos 2 lâmpadas, foi o que a gente fez no vídeo, não foi? Incandescentes, ligadas em paralelo, consumindo agora uma corrente de aproximadamente 115 miliamperes. Observe que estão em paralelo, agora nós vamos somar as correntes, correto? Cada uma tem a sua individual no circuito paralelo, e aí as duas estão consumindo agora 115 miliamperes, aproximadamente, eu fico variando ali, tudo bem, 115. Qual o valor em amperes dos 115? Então, corrente, tem aqui, ó, IMA, 115 mA, transformando em amperes, temos 115, vamos o que a gente aprendeu já no primeiro e no segundo, explicações anteriores, divida por 1000, dividindo por 1000, 115 vai dar, dividido por 1000, vai dar 3 casas para a esquerda, divida por 1000, deslocamos a vírgula 3 casas para a esquerda, certo? Então aqui tinha 115, você quando deslocou 3 casas, olha, 1, 2, 3, veio 0,115. Então, bastante simples, pessoal, para transformar a corrente, como vocês estão vendo ali, ó, de miliamperes em ampere, certo? Miliamperes em ampere, você divide por 1000, pessoal.
ok? Vamos agora mostrar no multímetro agora, um amperímetro agora em ampere, para vocês verem essa diferença, ok? Olá pessoal, vamos fazer aqui a parte prática de medir a corrente elétrica agora das duas lâmpadas aqui que estão ligadas em paralelo. Observa o seguinte pessoal, que aqui nós temos o transformador, temos 12 volts aqui, retificação do diodo e o capacitor. Agora eu quero medir a corrente quando ela ligar essas duas. Então eu vou abrir o circuito e vou introduzir os multímetros aqui na condição de amperímetro de linha. Isso a gente já sabe que ele fica em série com a carga. Está aqui em 200 mA porque a gente já viu, certo, que no outro vídeo que eles vão dar uma corrente aqui em torno de 115 mA. Então eu vou colocar em 200. Vamos lá? Vou colocar um aqui, olha, e o outro aqui. Olha, não indicou nada, era para acender a lâmpada e era para fechar o circuito, certo? O que é que eu observei, pessoal? Que nesse caso é o multímetro que está com defeito nessa escala de 200 aqui, ó, de 200 mA. E aí? Não vou conseguir medir? Eu não vou conseguir medir? Claro, eu tenho outro, mas não quero, eu quero nesse aqui, eu quero saber. Então, o que é que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a escala aqui para 10 amperes para ver se está funcionando em 10 amperes, certo? Só que agora eu vou ter que trocar aqui, ó, essa ponteira, botar aqui em cima, porque essa aqui é para a corrente em miliampere, que diz aqui, volts, ohms, miliampere. Então, eu vou colocar, vou tirar esse plug daqui, colocar em 10. Por que estou colocando em 10? Porque a de 200 está sem funcionar. Então, vou botar em 10 para ver o que é que acontece, ok? Então, vamos lá. Em 10 amperes agora, eu vou fazer a medida. Vamos ver o que é que acontece. Ponteira vermelha aqui, ó, no catodo e fechando com presa no circuito. Olha que ele acendeu, funcionou. Vê aí, pessoal, agora. Agora deu 0,12. Mas agora, pessoal, 0,12 já está em ampere. Por que está em ampere? Não preciso mais fazer transformação. 0,12 de ampere. Por quê? Porque a unidade aqui, olha, passou a ser 10 amperes. Nos outros vídeos que a gente fez, que me examinou com esse multímetro, estava em 200 miliamperes. E a gente transformou, a nossa aula transformou em ampere. Quando eu coloquei aqui em 10 amperes, porque o multímetro está com defeito, certo? Não está medindo, mas aqui eu sei medir agora, olha aí, 0,12, certo? Que é quanto? 120 miliamperes. Se você multiplicar por 1000, foi nas aulas anteriores a essa, certo? Aí você fazia a multiplicação. Aqui não, está 0,12 direto em ampere, significa que ele está com aproximadamente 120 miliamperes. Veja que a precisão diminuiu, foi para 120, ali está modificando, onde a gente verificou nesse aqui que era em torno de 115, mas isso é comum acontecer porque você tem uma escala muito alta, 10 amperes é 10.000 miliamperes. Então, ele ficou um pouco distante da corrente exata, que era de aproximadamente 115. Mas, mesmo assim, você vê que ele está em torno de 120, 130 mil, agora, ampere, certo? 0,12 é 0,12 de ampere, que corresponde a 120 miliamperes. Ok, pessoal?